Salve, salve galera, esse é o Varejo Cast e você continua conferindo com a gente tudo o que está acontecendo no Web Summit Rio 2023. Bora lá pro dia 3. Você está no Varejo Cast. É isso aí, moçada, mais um episódio do Varejo Cast diretamente aqui do Rio de Janeiro, Web Summit rolando e vamos falar um pouquinho do que aconteceu no dia de ontem, né, Caio Camargo? Exato, cara. E aí, como é que foi o dia, Fred? Pô, Caio, começou super bem. Pra mim, começou com uma palestra que eu tava com expectativa de assistir, né? A gente lá na Credere, os caras são clientes da gente, né? A gente tem uma honra, um orgulho muito grande de ter um cliente como a Kavak e a gente teve no palco principal, Caio, o Roger Laflamme, que é um dos fundadores da Kavak e além de ser um dos fundadores, hoje é o CEO no Brasil das operações. Então, para quem não conhece a Kavak, ela chegou no Brasil para transformar a maneira de se comprar e vender carros seminovos, né? E eles fazem isso muito bem, fazendo uma mudança muito grande no modelo mental de venda e compra. Então, foi muito bacana. Ele falou algumas coisas super interessantes, sabe, Caio? Principalmente falando sobre crises. Ele que já navegou em mercados como Colômbia, Venezuela, México e Brasil, ele falou muito sobre como esses países, o ecossistema nesses países e a economia nesses países é muito parecido, em termos de o que acontece na América Latina, em termos de crise, ou seja, isso me lembrou o meu painel, né, no dia de ontem, falando um pouquinho, anteontem, aliás, falando um pouquinho sobre essa questão de que o inverno está sempre por aqui, isso faz com que a gente tenha essa resiliência natural, né, Caio? E cara, engraçado, mas em contraponto a isso, um dos painéis que eu assisti, a gente acabou nem comentando no Varejo Cast, acho que foi lá, logo no primeiro dia de evento, sobre um pouco de ir para escalas globais. Eles falam que, apesar de tudo, tem sempre o cuidado, né? Porque cada país, mesmo de língua igual, acaba tendo suas nuances e tudo mais, né? Nessa história toda. Não, mas aí o que ele falou que fez todo sentido para mim é em termos de... tem coisas muito em comum, né? E tem muito essa questão de você ter as suas nuances, claro, mas uma das coisas que ele falou muito é de que são problemas muito complexos que esses países enfrentam, essas economias enfrentam. Problemas complexos, você precisa de soluções complexas, né? E acaba tendo que se preocupar com muita coisa, mas tem um ponto, né, para fechar aqui das falas do Roger que eu achei muito bacana, que é daqui para frente e em momentos como esse, em países como o Brasil aqui, os países da América Latina, como é que as empresas têm que operar? E aí ele respondeu, sendo mais conscientes, tomando decisões mais inteligentes, sendo mais e cada vez mais eficientes com as pessoas que têm para poder ter mais margem, claro, sem esquecer a capacidade de se adaptar. Muito bom, cara, muito bom. Fred, na sequência lá da Kavak, cara, eu fui assistir um painel que tava After the Hype, falando, adivinha do que, né? Inteligência artificial. Tema pouco explorado no Web Summit, né, cara? Nossa. Ô, Fred, muita gente tá brincando que não deve chamar mais Web Summit, é o IA Summit, né, cara? Eu achei que o IA, que começou com a música do, né, We Are The World, não é isso? Não, cara, não vamos tornar esse um podcast de humor. A gente não é bom nisso, né? Não somos bons nisso, não somos bons. Vamos começar as nossas piadinhas aqui, vamos perder a audiência. Aliás, Frederico Alecrim, comemorando nossa audiência, cara. Entramos aqui nessa semana de Web Summit, próximo dos top 50 do Spotify, graças a essa galera que tá acompanhando a gente aqui nessa semana junto com a gente, certo, doutor? Isso aí, só agradecer vocês e assim, continuar contando com a audiência, com compartilhamento aí de todo mundo que curte aqui o Varejo Cast. Muito bom, cara. E esse painel que eu tava falando pro seu do After the Hype aqui, ó. Que quer dizer depois do hype, da onda, do buzz, do barulho e tudo mais, tal. Não precisa nem soltar a vinheta, Yannis, nessa daqui, cara. Tá bom. Bom, virou a questão de, gente, não adianta frear um pouco a inteligência artificial, ela tá aqui para mudar, e principalmente quando eles falam de customer success e outras operações que acontecem nas empresas, né? O tamanho da escala que isso pode acontecer em termos de aumento de produtividade, de efetividade, tá? Então existe uma série de questões ali que eles falam assim, cara, nós vamos ter barreiras, mas a gente tem que continuar buscando soluções para esses problemas que a IA vai aparecer, mas a IA é um passo evolutivo do negócio e ela vai se manter.
A única coisa que eles colocaram que eu achei fenomenal e tem tudo a ver com quem sempre fala, cara, é que uma coisa que tá faltando é a gente treinar as pessoas a olhar a IA e a usar a IA. Eles estão usando até o termo use case, né, cara? Precisamos criar mais use cases de inteligência artificial para que se estenda o hype e isso se torne prática, cara. A visão de mercado desses caras hoje é que isso vai se tornar uma ferramenta útil e a humanidade está passando nesse momento, nesse olho de furacão, que a gente tá ainda entendendo, mas a questão é usar a inteligência artificial em cima disso tudo, cara. Mas sabe uma coisa que eu acho, sabe, Caio? Sempre a gente passou por isso, né? A gente, durante um tempo, vem falando sobre o digital. Eu sempre falei, eu acho que foi a Marta Gabriel que trouxe isso uma vez, isso fez todo sentido pra mim, que é aquele lance, poxa, como é que a gente faz inclusão digital sem fazer educação digital, né? Tá fácil hoje usar a inteligência artificial, mas, cara, a gente precisa educar as pessoas. Estamos no binário ainda. Tem quem usou e quem não usou. Não tem, eu conheço, mas não sei usar ainda, né? E aí você imagina, quando a gente estava falando do início do digital, a gente precisava educar para que as pessoas soubessem usar. As ferramentas não estavam tão disponíveis como estão hoje. Sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, elas estão muito acessíveis, só que as pessoas não foram educadas, preparadas, não só para saber usar, mas principalmente para entender as consequências do mau uso dessa ferramenta. E esse é um papo que chegou lá também, né, cara? Que eles falam assim, chegou obviamente a ter uma ética, e é um que está se discutindo muito sobre IA aqui, a papo da ética, da base, do bias, né? B-I-A-S, para quem... Os vieses, né? Os vieses, né? Que tipo de mentalidade... Quando a gente pensa na inteligência artificial, qual o tipo de mindset ou de jeito de pensar dessa inteligência artificial? E isso tem uma coisa muito interessante, mais uma vez, né? Eu gosto muito de dizer que a gente só vai construir um mundo melhor quando a gente tiver pessoas melhores no mundo. Exato. E aí a mesma coisa. Qual é o output? O produto que sai da IA, do uma uso vez da que IA. input hoje é até questionável em alguns momentos, né? Exatamente. Então, o que sai como consequência? Vai depender muito do propósito da pessoa que está utilizando a ferramenta. Então, por isso que ela precisa ser educada, treinada, capacitada, entender as consequências, principalmente trazer não só para essa questão que você traz aí de pensar as boas práticas, mas a gente já tem um playbook, né? De ter assim, caramba, olha, você tem o como usar, e isso me remete muito àquela palestra do primeiro dia, né? Da IO com a Maju, que eu estava perguntando, Black Lives Matter, que estava falando assim, poxa, quem escreve o código é importante, como escreve o código é importante e por que escreve o código. Então a gente pode trazer isso, né, Caio, para a inteligência artificial. Quem usa é importante, como usa é importante e por que usa é importante. E, cara, a grande utopia, e eu achei muito bacana eles trazerem a utopia dessa história, é que, de alguma maneira, a gente tem um problema hoje quando a gente fala de inteligência artificial. Tá muito difícil entender o que ainda é feito pelo humano, o que foi criado pela inteligência artificial. O IA avançou tanto que a gente vê lá a foto do Papa com o casaco e parece de fato que o Papa estava usando um casaco lá branco, né? Tiver um texto escrito pelo IA e realmente parece um texto escrito por qualquer outra pessoa. E o grande fato é como a gente vai ter ferramentas que ajudam a gente a detectar o que de fato foi criado de maneira artificial, seja pelo motivo que foi, para que as pessoas entendam que aquilo não pode ser real, né? Para que não seja criado uma fake news, não seja criado um artigo aí fraudulento. Eu tava vendo até o pessoal da OAB limitando a quantidade de IA que você podia usar para criar um contrato, um tipo de pedido e tal. Nós vamos avançar o mundo, isso é um fato. Hoje, para usar um pouco de coisa datada nessa época de Web Summit, cara, eu venho falando muito de IA. A IA vai melhorar tanto a nossa vida que em algum momento a gente vai deixar de usar teclado. Agora à noite eu fui ler uma notícia antes de gravar aqui o episódio, a Microsoft está encerrando a operação delas de teclado e mouses assim de fabricação. Ou seja, a gente vai caminhar para caminhos que IA vão mudar a nossa história, certo? Bom, aí na sequência da palestra do Casey Kavak, né, sendo entrepreneur, ou seja, sendo empreendedor, a gente teve aí a CEO do OnlyFans, né? Foi uma grande decepção, né, cara? Cara, eu esperava mais. Muito mais. Eu esperava muito mais. E principalmente porque ela falou ali como se estivesse sendo muito bem dirigida, né, com uma preocupação muito grande aí em relação ao impacto da fala para um público tão grande e ainda mais que estava sendo transmitido mundialmente através do YouTube do Web Summit. Para mim ficou, por exemplo, a mediadora, que é da revista Fortune, muito legal, e ela não fugiu das perguntas difíceis, embora a CEO do OnlyFans, ela se esquivou. Será que se esquivou ou será que ela não soube responder com a profundidade que a gente esperava? Dr. Fred Alecrim, me dá um exemplo do que ela perguntou e como ela respondeu nessa situação. A pergunta era sobre as críticas que a plataforma recebe de todos os lados.
essa questão da ética, essa questão do que é o propósito da ferramenta, de quem usa, porque usa, como usa. E aí, na verdade, o que ela respondeu com uma resposta que ela já tinha dado 2 vezes já. Sim. Ou seja, ela repetiu uma resposta que não estava dentro daquele contexto. A gente está cuidando disso. A gente olha muito bem isso. Né? Isso está bem resolvido. Conversando com os nossos geradores de conteúdo para que esse seja um ambiente seguro e tal. Agora, muito interessante como eles utilizam a semântica, né, e o uso das palavras. Então, as pessoas são chamadas de geradores de conteúdo, ela fala em ambiente seguro, chama de plataforma inclusiva, fala que as pessoas, os geradores de conteúdo, eles têm conexão com os seus fãs, chama de fãs. Exato. Né? Então, no branding... Tá bem resolvido. Nota 10 pro brand, né? Agora, pro produto em si, a gente até hoje, né, tava trocando ideia, eu, você, a Julemi Machado da VMSP. Eu acho que há muita controvérsia sobre se é benéfico ou não é benéfico uma plataforma como essa, né? Eu vou usar um termo até chulo, mas acho que ela não conseguiu passar uma imagem diferente de um site de uma pornografia um pouco mais sensualizada do que explícita, mas ainda um site muito mais ligado a uma questão de sensualização, pornografia, do que uma questão de empoderamento, receita digital, até de tirar intermediário no meio dessa história que a gente estava conversando em bastidor e tudo mais, como melhoraria a vida de muita gente. Acho que ela não conseguiu avançar numa outra colocação que não fosse essa linguagem aí da sensualização, né? Eu admito pra você que depois de conversar com minha filha mais velha, Renata, e conversar com Julemi Machado, mudou hoje, tudo. A minha visão não era muito diferente da delas, mas era diferente. E evoluía um pouquinho muito mais próximo da delas, eu né? Também tô com você nessa história também. E na verdade lá no fundo, pra audiência que não participou da conversa com a gente, né? Mesmo que melhore, né, essa conversa hoje da mulher e tudo mais, ainda é uma exploração sexualizada de corpos masculinos e femininos e tal. E talvez a questão não é se eles podem fazer isso ou não, querem fazer isso ou não, mas é que porque tem que fazer isso ainda. Mas isso é uma outra questão, um outro debate social que não tem nada a ver com o Web Summit. Te volta numa pauta dessa num outro momento. E eu acabei assistindo um negócio de cripto muito rápido, cara. Se o cripto morreu de fato, a gente falou do inverno aqui da economia, mas... Cara, eu tava aqui, eu entendi Krypton. Eu falei, Superman, falaram sobre... Superman, não foi Superman, mas o Bruce Wayne ia gostar de saber que as criptomoedas dele tem a prerrogativa de que há um mercado que não parou de evoluir. Tem uma questão aí de moeda, de economia que tá flutuante, mas que todos os especialistas no palco prometiam que o inverno cripto já passou, o pior já passou. Vamos ver o que acontece. Não teve muita profundidade além disso, mas vale o tema. É muito bacana colocar aqui também. A gente falou How secure is your data really? Você chegou a acompanhar essa aqui da One Password? Sim, eu acompanhei, achei muito interessante porque a ideia tanto do One Password como da Street e o pessoal que estava participando do painel é o quanto as empresas não se aprofundam na segurança das suas informações e o quanto, por mais que a gente imagine assim, poxa, os caras hackeiam o Pentágono, os caras hackeiam, ou seja, você pode pensar, mas nunca, você pode diminuir muitos riscos, então não é à toa que se fala tanto em compliance, não é à toa se fala tanto em cybersecurity, que inclusive em 2021, que foi aquela NRF que não houve fisicamente, que ela só aconteceu digitalmente, a temática em 2021 na NRF foi cybersecurity, né? Exatamente. Segurança aí é... um dos grandes temas, né? Exatamente. E se falou muito nisso, porque a gente tem aqui no Brasil a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem as empresas se preocupando com compliance, mas o que a gente viu no painel que é ainda muito espaço que acaba, Caio, levando a essa insegurança muitas vezes, que as empresas muitas vezes nem percebem. Então é muito importante levar. Legal. E aí, como eu falei ontem, né, quando a gente estava falando das apostas, eu sou muito fã do One Password, que concentra todas as suas senhas em um lugar seguro e você só precisa memorizar uma senha, que é a do próprio One Password. Exato. Né? E ele fala agora do Passkey, né, cara? Que é um negócio que agora você com o fingerprint, com o reconhecimento, nem a senha você precisa, nem aquela única senha você precisa. Exatamente. Não, por exemplo, no meu notebook, eu não preciso. Com o dedo ele reconhece, ele tem aquele token também, então quando a gente coloca em dupla verificação. Então, bem interessante. A gente até vendo, né? Só acompanhando o que está acontecendo por aí, o Google está lançando o que estão chamando de um password killer. Isso. Né? Que pra gente deixar de usar a senha. Então, isso também é um caminho que a gente vai seguindo, que paralela toda essa evolução do digital
digital, a gente tem essa preocupação com cybersecurity, com a segurança digital, não só dos dados, mas também de tudo que é importante ser protegido. Cara, eu separei desse tema alguns pontos importantes aqui. Um deles que você falou da segurança e o tamanho desse negócio, né? 80% das fraudes dos hacks aí acometidos, né? As quebras de privacidade são por uma questão de senha. 80%. Ou seja, 80% é responsabilidade do próprio usuário nessa história. E você sabe que um dia desse eu estava vendo uns dados que continua das senhas mais utilizadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password, né? E cara, o partner que estava colhendo o painel, a Britney, cara, ela colocou alguns dados ali que eu achei muito bacana. Primeiro, né, cara? A visão de dado como uma propriedade, sim, tão igual a um carro ou uma casa. O dano de uma propriedade, das pessoas ser donos do seu próprio dado e ter a posse e o valor daquele dado que você tem seu. A gente fala muito de LGPD, que o dado é do consumidor, mas ele tem uma visão daquilo é tão importante quanto qualquer outro bem que ele tenha. A gente não tem uma visão clara desse bem, isso como um bem, que é um dado que está lá disposto, é um número que está registrado em algum lugar e tal, mas a gente não tem essa questão. Inclusive, eles estão processando empresas que quebraram os contratos de segurança com os usuários e estão acusando isso de dano, porque é um dano a uma propriedade. Porque se as empresas têm problema de dados, elas acabam acusando, né, essas questões ali de hack como um dano de produto, dano de propriedade. E é igual. E essa é uma visão que a gente ainda não tem uma consciência clara disso. Isso vai se fortalecer à medida que o dado, primeiro ele está exposto, mas ao mesmo tempo seguro, e o IA vai usar muito disso, né, cara? Sim, aí vale lembrar que existem vários tipos de categorização de dados, né? Então a gente está falando principalmente de dados sensíveis. E aí quando a gente fala disso também, ou dados que levam empresas a poderem utilizar aquelas informações a seu favor ou contra você. Só para lembrar o quanto de valor que as ações do Facebook perderam quando a Apple deu aos usuários da Apple a possibilidade de não compartilhar seus dados com as ferramentas da Meta, né? E o contrário disso também, cara, vai estar no futuro próximo, as empresas poderão ser processadas, uma vez que reconhecido que elas sabiam que tinham que buscar arrumar alguma falha e não foram atrás daquela falha. Sim. A gente sabe que existe uma falha, estamos arrumando, tô tentando, vamos lá, um dia eu vou resolver isso. O gerúndio não vai ser mais suficiente. Não, a questão é que a empresa entende que existe aquela falha, mas não conseguiu corrigir aquela falha, não foi atrás de corrigir, pode gerar um dano também. Cara, uma outra pauta na sequência muito legal. Não tinha expectativa sobre essa apresentação e foi fantástico o painel do Taking in Big Retail. Cara, eu tinha uma expectativa porque foi a única palestra que tinha retail. Exato. Eu acho que não estava claro o que era Big Retail. Eu só tinha retail em 2 momentos nessa, que era no meu painel, porque tinha lá que o podcast, o Varejo Cast, é um dos maiores, os mais ouvidos do varejo brasileiro, né? E aí a gente tinha essa Take on Big Retail, que fala sobre esse grande varejo. Cara, o Marcelo, inclusive brasileiro, que comanda a Fair hoje, né, cara? É uma empresa, quando eles falam de Big Retail, eles estão falando de wholesale, de venda de atacado. E é muito parecido com o nosso negócio de distribuidor aqui no país, olha só que legal. E a questão é, a visão que os caras tiveram, com um pequeno varejista que precisa de produtos para o seu negócio, ele precisa ir em feiras, eventos, se comprometer ali conforme ele vai comprar, se tudo que ele comprou no achismo, no cheiro, se aquilo vai dar certo no ponto de venda dele. A Fair, ela empodera os caras como um distribuidor, certo? Já está operando com 700 mil varejistas hoje, cara, 700 mil marcas, aproximando a marca do pequeno cara. E dando para esse cara inteligência IA para que só venda para ele exatamente aquilo que ele precisa vender na ponta, de acordo com região, de acordo com características, ou seja, de distribuição, usando inteligência, usando as questões não só com o sistema, mas com uma marca que faz essa distribuição de uma maneira mais inteligente. Ainda no Brasil, nosso modelo de distribuição ainda é arcaico. O distribuidor compra muito bem na indústria, que achou que fez um bom negócio, vendendo todo o estoque. E aí esse distribuidor tem que empurrar para o pequeno varejista que acha que compra muita coisa e compra bem. Mas ninguém vê essa cadeia de modo inteligente para ver se foi consumido tudo na ponta, né, se a última milha, o last mile, o sellout, como o pessoal fala, foi bem resolvido ou não, né, cara? E aí é interessante porque isso cuida de um ponto que, se você um pequeno varejista se compra mal, você está comprometendo ali capital e fluxo de caixa. Um negócio super importante e que realmente chega para ajudar principalmente o pequeno, já que ele não tem aquela capacidade de errar tanto muitas vezes como o grande, ou até mesmo de comprar para ter preços melhores, e aí você sofre mais com ruptura.
cultura, ou você sofre mais porque não tem o produto que o cliente quer. Então é bem interessante esse trabalho da Fair. E olha que como tem tudo a ver com tudo que a gente sempre fala, cara. Ele começou a empresa num momento, em 2017, 2018, que a gente falava, o varejo vai morrer, o apocalipse do varejo, foi exatamente no meio dessa onda. E ele via que isso era uma realidade próxima de grandes players. Mas quando eles começaram a conversar com pequenos locais, eles perceberam que não tinha nada a ver essa história. O pequeno varejista tinha uma outra realidade, uma outra conversa com o consumidor, que não era essa realidade do apocalipse do varejo, que é exatamente tudo aquilo que a gente vem falando, quem acompanha a gente desde o começo do ano. Do ser próximo. Do ser próximo, que hoje tá na moda falar disso, né? Os grandes players, inclusive, olham o local com mais afinco. A gente já vem falando disso muito forte esse ano como tendência e como uma questão de pendência, né, para muita marca, usando o teu termo. Mas isso é bacana que foi trazido pro palco do Web Summit, cara. Um termo que a gente gosta, discussão de retail profunda e pesada. Olha que legal, cara. Muito legal. Inclusive, a gente propôs para que na edição do ano que vem a gente tenha mais retail, mais né? retail, quem sabe até um pavilhão só de retail ali com o pessoal. Cara, a gente teve Magazine Luiza e Quinto Andar, mas acho que assim, não falando que é sempre um discurso muito próximo de alguma coisa que a gente já escutou, eu acho que são grandes líderes, grandes exemplos. Isso. Tá no YouTube lá, a Luiza é sempre fantástica. Magazine Luiza, né? As pegadas ali de como manter a cultura, eu acho que assim, é um tema, como a gente, só até pra seguir o podcast, é um tema bem debatido por eles, né? Como eles enfrentaram as crises, as pandemias, de errar menos, eu acho que esse tema já tá bem batido. Podemos ir para os nossos destaques deste último dia de Web Summit Rio de Janeiro, meu mestre? Vamos então para os destaques. Vamos lá, às 11 horas no Center Stage aqui tem o How AI is Revolution the Economy. Vai ter Banco do Brasil, Wired, Trave e Clara, cara. Olha que legal, vai ter. Muito, muito bom e assim, mais uma vez, né? Então não teve nenhum dia aqui na Web Summit que não inteligência artificial... AI. Exato. E para você que tá cansado de AI, eu tenho que fazer esse convite que é às 11h15... Para mim é a melhor do dia. Às 11h15, How to Move Your Offline Company Online, ou seja, como transformar ou fazer a direção, o movimento da sua empresa de offline para online. E neste painel, que começa às 11h15 no Startup University, nada mais, nada menos do que o meu parceiro aqui de Varejo Cast, Caio Camargo, e o CEO, fundador da Loft. Isso vai ser bacana demais, tem bastante surpresa e a gente, cara, vamos trazer temas assim bem práticos. E tá legal, né, Caio? Porque o cara da Loft, né, ele tem assim uma experiência muito grande, os negócios dele, ele pegou um negócio que era tradicional, de um segmento, de um mercado tradicional e foi lá e levou pro digital. Aí depois ele pegou um segundo negócio que era tradicional, que era analógico e levou pro digital. Então esse tema é muito interessante porque tem muita gente em dúvida de como fazer essa transformação digital. Então eu tô muito curioso, expectativa lá em cima, até porque o Orlando, né, que é o meu sócio na Credere, disse que o fundador da Quinto Andar é um cara espetacular e então eu tô assim com a expectativa muito grande. Sei que você vai moderar esse painel aí como ninguém, né, cara? Então, muito legal. O que mais que a gente tem aí de apostas? Cara, e vai ter também um painel muito bacana sobre Autotech. Esse painel é legal porque só tá acontecendo nesse dia, tá? Sim. E olha só, How can humans and machines work together? Como humanos e máquinas podem trabalhar junto. E o mais bacana é que vem dentro daquele conceito que a gente fala, né? Não é se a máquina vai tomar o lugar do humano, é como o humano e a máquina trabalham em sinergia. Um mundo não binário, né? Não é ou, é i, né? Então, exatamente. Como fazer funcionar isso da melhor maneira. E lembrando, esse último dia é um dia muito dedicado ao growth, ou seja, ao crescimento e às startups, né, cara? Exatamente. Tanto que na sequência a gente vem aqui, ó, eu separei porque é um tema muito bacana, acho que todo mundo precisa aprender a se vender. Quando a gente fala de vender, a gente fala muito de pitch, né, cara? Sim. Eu separei aqui, ó, Pitch Perfect, How to Fix Your Pitch. O pessoal da Unicorn, Crunchbase, Canary, Techstars aqui falando como a galera tem que fazer para ter um pitch perfeito de venda, cara. Olha que legal. Isso é muito legal porque, para mim, por exemplo, para mim e pro meu amigo Kiko, lá no livro Pare de Vender Assim, que a gente escreveu, o pitch é um acrônimo bem legal que a gente chama de, o pitch ser perfeito, ele ali tem que estar contendo o seu propósito, é um propósito que inspira, transforma, conscientiza e humaniza. Então, pitch, propósito que inspira, transforma, conscientiza e humaniza. Então tem que estar claro o porquê, tem que ser de forma inspiradora, tem que estar claro o como você vai transformar,
tem que ser conscientizador, ou seja, a pessoa precisa entender e tem que ser de uma forma humanizada. Então, tô curioso para ver também esse Pitch Perfect, muito legal. E realmente você faz todo sentido. Eu fiz uma mentoria com 8 startups anteontem. O primeiro momento eles precisavam se apresentar e é um ponto que eu falei para eles que eu sofri até um dia desse, eu, Orlando, a gente quebrava a cabeça para saber qual era o melhor pitch para a Credere e um dia desse é que a gente chegou à melhor solução. Dos 8 lá, Caio, quando eles terminaram de falar, eu falei para eles, vocês notaram alguma coisa comum? Eles terminam de falar e a pessoa que tá ouvindo não sabe o que é que eles fazem, né? Ah, mas isso é muito comum nesse mercado de startup. Mas vamos lá, ó. É tanta coisa que a gente separou, porque startup aí tem muito conteúdo legal. Vale a pena aqui, ó. 1:10, eu vou até ser rápido aqui na história. Tem Meet Grace, The Robot Nurse, que eu acho que vai ser aquele negócio meio Sofia, robôs falantes e pensantes, acho que vale a pena. E o pessoal da Singularity que vai apresentar. Bacana, tá? Turma muito boa lá da Califórnia. E aí tem uma coisa interessante. A gente tem growth, né, de crescimento, a gente tem startup e a gente tem criatividade. Então vai ter muita coisa boa em criatividade também, né, Dica cara? da nossa amiga Juliemi Machado aqui, ó. Design Rules to Provoke Creativity. Olha, regras de design para provocar criatividade. O pessoal da Collins, cara, que vai estar colocando. Muito bacana. Separando mais um ou dois aqui, eu acho que vale a pena aqui colocar. O pessoal da Loft vai estar comigo, vai estar também How to Build a Brazilian Unicorn. Vai ter Bank, Loft e uma série de pessoas de startups lá. Muito bacana pra gente falar sobre criação de unicórnios, né? São 2 grandes unicórnios brasileiros. E o último que eu coloquei aqui, Fake It Till You Stake It, né? Então assim, vamos tentar criar isso até que vire o bife da conversa e vai ser o pessoal da Future Farm, cara, e da Globo News aqui nesse painel. Acho que a gente fecha com chave de ouro aí esse último dia de Web Summit, né? É isso aí. Essa frase, inclusive, é clássica no mundo das startups, que é fake it until you make it. Eu não gosto muito dessa frase, mas aí... Não é pra ser fake, né, cara? Exatamente. Mas muito bacana o contexto, né? Fake it until you stake it. Ou seja, você vai fazendo o que é carne até ela parecer que é carne e as pessoas comerem como, né, como se fosse. Eu imagino que seja esse, tô curioso também para ver. Vale uma menção honrosa aqui, fantástica, porque é um cara que tá aí no mercado há muito tempo, da Osklen, que vai fazer uma palestra falando sobre a inspiração da ancestralidade no design, no mundo dos negócios. Acho que vale muito, muito, muito a pena. Sempre tem muita coisa bacana para falar e eu também tô muito animado com esse momento amanhã, cara. Show de bola! Fred Alecrim, está acabando o Web Summit. Vai acabar os episódios do Web Summit aqui do Varejo Cast? Claro que não, Caio. Uma coisa que a gente fez durante a NRF que funcionou, a gente vai repetir agora no Web Summit. Nós ainda temos um episódio de encerramento geral, as nossas considerações finais, e também vamos ter aquele, a gente já disparou hoje para um monte de gente. Olha, que a gente viu aí. Eu acho que são pelo menos 60 pessoas aí que receberam esse convite especial de participar com a gente. Viu? Se você tá entre 60, ó, olha a chance que tá aqui, tá com a gente. Então nós vamos ter aí várias personalidades que estavam aqui, que vão dizer qual o principal aprendizado que estão levando desse incrível evento que, como a gente já falou e já ouviu um monte de gente, subiu a barra dos eventos aqui no Brasil, Web Summit. Eles vão dizer qual foi o principal aprendizado nesse evento. Eu vou falar, viu? Conversei com pessoas veteranas de Web Summit Lisboa, todos eles foram unânimes, que superou qualquer expectativa que eles tinham em relação ao evento aqui no Rio. Qualquer expectativa deles foi superada, também. Cara. Então assim, fantástica execução, acho que tá de parabéns o evento. E aguentem aí, agora vai ter o nosso próximo episódio aqui, vai ser de conclusão na semana que vem. Isso. E depois aí, os grandes insights dos líderes, exatamente como a gente fez na NRF, para vocês compilar, os compilados ali que você pode levar pro seu negócio. E aí você já pode se planejar, porque já, como a gente falou ontem, já foi confirmado o Web Summit Rio 2024. Então já se organiza, se planeja para você estar com a gente aqui. Ó, já tô marcando diária aqui no Airbnb para ser mais barato a próxima vez. Bom, espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui de cobertura do Web Summit Rio. A gente se vê porque amanhã tem meu amigo Caio Camargo no palco. Bora lá, até mais. Até amanhã. Você assistiu Varejo Cast.